se faz presente nesse recinto. Queremos também cumprimentar os órgãos de imprensa, aos funcionários, e dessa forma, como é a primeira sessão ordinária do mês, nós convidamos a cada um dos senhores, a candidata Marechal Rondon e vereadores, para, em posição de sentido, nós cantarmos o hino nacional. Conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, som intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Tiveste pela própria natureza, és velha, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mais uma vez, cumprimentando todos os membros da comunidade, nós passamos agora ao ditado de convocação para a sua leitura e nós passamos para os secretários que a paz. Boa noite a todos, nobres vereadores, comunidade, funcionários. Edital de convocação número 14. Emenda: convoca os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária. O presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, usando das atribuições contidas pelo artigo 20, parágrafo único, inciso 22, alíneas I e J do Regimento Interno, convoca os senhores vereadores do Legislativo Municipal para a 9ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de abril de 2011, às 18 horas, constituída a seguinte pauta: pequeno expediente, mensagem de exposição de motivos número 18 e 19 do Executivo Municipal, encaminhando projetos de leis números 14 e 15, projeto de lei número 9 do Legislativo Municipal, requerimentos números 51 e 54, indicações números 114, 123, 125 e 128 e correspondências diversas. Tribuna Livre, senhor Divino Wander Santos, Grupo de Paz e Amor.
Ordem do dia. Projeto de lei número 4 do Executivo Municipal. Projetos de leis número 5 e 7 do Legislativo Municipal. Requerimentos número 51 e 54. Indicações número 114, 103, 125 e 128. Dado pelo presidente da administração do primeiro secretário. Em discussão e votação, a ata de número 7 da sessão ordinária em 21 de março de 2011. Em discussão, em votação, aprovado a ata de número 7 da sessão ordinária de 21 de março. Ata de número 3, sessão extraordinária em 24 de março de 2011. Em discussão e votação. Em discussão, em votação, aprovado. Ata da quarta sessão extraordinária em 24 de março de 2011. Em discussão e votação. Em discussão, vereador Sonda. Quero, em primeiro lugar, na qualidade do primeiro secretário, que faz a revisão pontual dessas atas, agradecer o empenho da senhora Letusa Scherer, que teve um trabalho bastante árduo, porque até onde nos consta, essa é a mais extensa ata da história do Legislativo rondonense. Em função de polêmicas e uma sessão bastante agitada, eu diria, então a gente teve todo o cuidado, uma ata já de alguns dias atrás, agradecê-la publicamente, nesse sentido que eu faço minha parte. Obrigado. Em votação, aprovado. Ata da quinta sessão extraordinária em 24 de março de 2011. Em discussão e votação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Ata da oitava sessão ordinária em 28 de março de 2011. Em discussão e votação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Lembramos a cada um, até para comentar, a secundário Marechal Rondon, que cada vereador tem uma cópia da referida ata e mandada, então, na verdade, os vereadores já analisaram e não há necessidade de fazer devida leitura, que é um vasto material. Então, dessa forma, com o conhecimento de cada um dos vereadores, nós estamos apenas colocando ela em discussão e votação. Mensagem de exposição de motivo número 18 de 2011 do Executivo Municipal. Passamos para o secretário a leitura. Senhor Presidente, estamos encaminhando para os elevados trâmites legislativos o apenas projeto de lei sob o número 014/2011, dispondo sobre autorização para adquirir, por desapropriação amigável ou judicial, imóveis urbanos localizados na sede municipal e demais bens e edificações existentes sobre os mesmos, pertencentes a clínicas médico-cirúrgicas Patinho Cruzati Limitada e ao espólio de Miguel Ângelo Patinho Cruzati, os quais serão destinados para a implantação do Hospital Municipal, sendo lote urbano número 050609, da quadra número 158, com área de 1.780 metros quadrados, e lote urbano número 5, da quadra 158, com área de 620 metros quadrados, situados nesse município com marca de Marechal Cândido Rondon. E mais, busca-se também autorização legislativa para efetuar o pagamento no valor de R$ 1.098.038,05, sendo R$ 398.038,05 na data da assinatura do termo, R$ 150.000, dia 10 de agosto de 2011, R$ 275.000, dia 10 de março de 2012, e R$ 275.000, dia 10 de agosto de 2012. E para tanto solicitamos autorização para abertura de crédito adicional especial, no valor de até R$ 550.000, visando a aquisição do imóvel com a criação do elemento 4490-61-000, aquisição de imóveis na dotação denominada manutenção do Hospital Municipal. Cabe ressaltar que o referido hospital dará o atendimento médico aos pacientes com diagnóstico de internamento eletivo em média complexidade. O mesmo contará com um clínico geral, um pediatra, um ginecologista, um anestesista, um ortopedista e um cirurgião geral, os quais farão atendimento à população. Com esta ação, estamos seguros de que o município está fazendo sua parte com relação à atenção básica, proporcionando aos munícipes um atendimento mais humanizado e de qualidade no serviço de saúde,
e que trará benefícios no atendimento da população usuária do Sistema de Saúde, SUS, dentro do que prescreve a portaria do Ministério da Saúde com relação à atenção básica. Assim, submetemos o assunto elevado à consideração dessa Casa Legislativa, esperando as medidas necessárias para a sua aprovação. Gabinete do Prefeito do município de Marechal Rondon, Estado do Paraná, em 1º de abril de 2011. Moacir Luiz Freire, Prefeito, tivesse código Vice-Prefeito, Secretário Municipal de Saúde e interino. Nós, ainda junto com o referido projeto de lei, existe um vasto material também para conhecimento de cada um dos vereadores sobre levantamento da referida área. Então, nós baixamos o referido projeto de lei, a Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia. Então, senhor presidente. Senhor presidente, Senhores vereadores, comunidade, eu gostaria que, dentro das possibilidades da análise de cada comissão, se possível, nós fôssemos exarar o parecer ainda nesta data e também ser votado e ser incluso na ordem do dia para ser votado nessa sessão ainda, em função da urgência, da necessidade que nós necessitamos da aprovação desse projeto, por ser uma obra, uma necessidade da população de Marechal do Rondon, um grande anseio da população de Marechal do Rondon. E como nós estamos correndo contra o tempo, em função das negociações havidas entre as partes, sendo feita uma avaliação por uma empresa de Curitiba, e alguns vereadores, incluindo nessa, visitamos o local e vimos que pode ser ou deve ser muito bem avaliado esse valor, não está super avaliado e pode ser nesse sentido ou dessa forma já ser votado nesta noite e cabendo então aos que ainda não visitaram o local para tomar uma posição da segunda votação, que daí sim ainda é possível votar a favor ou contrário. Por isso eu peço o empenho dos senhores vereadores para o bem de Marechal do Rondon, que nós ainda votamos nesta noite. Nada de atropelo e sim pela urgência e da necessidade que nós temos, porque daqui uns dias nós não temos mais nenhum hospital credenciado do SUS e Marechal do Rondon. Pois não, vereador Heitor. Como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, eu acredito que também na Comissão de Justiça, Redação e Educação, com certeza as comissões vão entrar num acordo para que a gente possa se reunir no intervalo e estudarmos sobre os pareceres, se for possível realmente dar os pareceres. Muito bem colocado pelo vereador Guido, nada impede que a gente possa votar esse projeto em primeira discussão hoje e, havendo dúvidas no dia de amanhã ou ainda no dia de quarta, poderá haver pedido de vistas, enfim, esse projeto pode ser protelado. Então, até para ganhar tempo, conforme o vereador Guido colocou, se faz os pareceres, se vota primeiro, depois se há a questão de pedir de repente vistas alguma coisa, ainda há tempo se alguém tiver dúvidas. Portanto, fica convocado para o intervalo as comissões, então, principalmente a Comissão de Finanças e também as outras comissões, para que a gente possa fazer uma reunião em conjunto com as comissões. Colocar isso. Só é importante salientar aos senhores vereadores que a questão de ordem, claro, nós já estamos convocando todas as comissões e o projeto não está sendo discutido. Talvez exista mais questão de ordem por outros vereadores, mas nós dependemos de um critério. Se as comissões acharem interessante incluir esse projeto na ordem do dia, que deem os pareceres para assim o presidente tomar a decisão de incluir o projeto na ordem do dia e ainda assim dependendo da aprovação dos vereadores. Então, acatado a questão de ordem, então ficam todas as comissões convocadas diante do parecer das comissões que nós poderíamos dar seguimento nesse projeto. Então, essas questões de ordem, apenas há uma questão de ordem no referido projeto. Senhor presidente, por ter havido um precedente que duas pessoas falaram, eu acho que nós estamos colocando isso, que a questão de ordem só cabe uma questão de ordem para o projeto. Foram dois vereadores que usaram a questão de ordem. Foi aberto um precedente, eu acho que tem que ir até o final. Ou nós vamos na tribuna depois então esclarecer para a população o que está acontecendo. Foi aberto um precedente e eu acho que tem que ser aberto para... Qual é a questão de ordem que o senhor está comentando?
O senhor tem a oportunidade de subir na tribuna nas questões planetárias? Pode, sem problema nenhum. O projeto não está sendo discutido, nós já estamos discutindo o projeto. Passamos agora a leitura da mensagem de disposição do motivo 19 do Executivo Municipal, a qual passamos ao secretário da leitura. Senhor Presidente, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação dessa Igreja Casa de Leis, o apenas projeto de lei número 015, que institui o orçamento participativo, OAP, no município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, e estabelece diretrizes e dá outras providências. A instituição do orçamento participativo objetiva a ampla participação dos cidadãos através da realização de audiências públicas e das ações do Executivo Municipal. O orçamento participativo visa proporcionar ao cidadão e cidadã o debate, participação e fiscalização, resgate da cidadania do povo, diretriz elegida pela população, participação universal e transparência administrativa. Assim, esperando não haver nenhum óbvio com relação à matéria, submetemos o anexo do projeto de lei para elevada deliberação dos senhores vereadores. Gabinete do Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 4 de abril de 2011. Auxílio de Prefeito, Silvestre Quadro, Vice-Prefeito, Secretário Municipal de Saúde. Interino. Baixamos o referido projeto de lei à Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Projeto de lei número 9 de 2011 do Executivo, do Legislativo Municipal, agora passamos ao secretário para a leitura. Emenda. Torna obrigatória a apresentação do caderneta de saúde da criança ou do cartão da criança no ato de inscrição de alunos em creches, escolas maternais, jardins de infância, pré-escola e matrícula escolar até a 8ª série ou 9º do ensino fundamental, e da outras providências. O vereador que abaixo escreve nas suas atribuições legais, tendo por base o princípio do artigo 157, parágrafo único, inciso 1 do Regimento Interno da Casa de Leis, apresenta o seguinte projeto de lei. A Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Torna-se obrigatório em todo o território municipal a apresentação da caderneta de saúde ou do cartão da criança no ato de inscrição de alunos para admissão em creches, escolas maternais, jardins de infância, pré-escola e matrícula escolar até a 8ª série ou 9º ano do ensino fundamental da rede pública municipal. Parágrafo 1º. A caderneta de saúde da criança ou o cartão da criança deverá ser atualizada em todos os itens de acompanhamento no ato da apresentação. Parágrafo 2º. Em relação à situação vacinal, as crianças deverão estar imunizadas com todas as vacinas contidas no calendário básico de imunização. Artigo 2º. Os pais responsáveis pelas crianças que estiverem frequentando os estabelecimentos referidos no artigo anterior terão prazo de 30 dias a contar da data da publicação desta lei para a apresentação do comprovante exigido. Artigo 3º. Os pais ou responsáveis pelas crianças que no ato de inscrição o matrículo não tiver a caderneta de saúde ou o cartão da criança em dia, deverão providenciar a aplicação das vacinas faltantes até a data do início das aulas, sob pena de sofrer as sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 4º. A observância do que dispõe esta lei será fiscalizada pelo Conselho Tutelar do Marechal Cândido Rondon. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nesses termos pede deferimento, às sessões 4 de abril de 2011, Sérgio Marcel Vereador. Nós baixamos o referido projeto de lei à Comissão de Justiça, de Redação, Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social e Ecologia. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento 51. Emenda. Solicito que o chefe do Executivo Municipal tome providência no sentido de cumprir as disposições da Lei Municipal 3910 de 2008, que autoriza a instituição do programa fitoterápico nas unidades de saúde e escolas da Rede Municipal de Ensino de Marechal Rondon. Autoriza o vereador Luiz Pinto Souza. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, não querendo abusar, eu pediria a sua excelência, senhor secretário, lesse na íntegra para nós. Muito obrigado. Por favor, secretário. Senhor presidente, requer seja após a deliberação regimental do plenário, encaminhada a cópia do presente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo tome providência no sentido de cumprir as disposições legais contidas na Lei Municipal 3910 de 2008,
que autoriza o Executivo Municipal de Marechal Cândido Rondon a instituir o programa fitoterápico das unidades de saúde e escolas da rede municipal de ensino. Esta lei decorreu do projeto de lei, projeto 014-2008, assinado pelos vereadores Albeniz de Souza e Nilson Herman Hackman, sendo protocolado nesse Poder Legislativo em 5 de maio de 2008. Após os trâmites legislativos, foi encaminhado para o chefe do Executivo Municipal, que sancionou e publicou o texto legal. Porém, depois dessa publicação, nenhuma ação concreta foi tomada, no sentido de aplicar as disposições legais, o que traz inúmeros prejuízos para a comunidade local, pois deixa de oferecer à população uma nova especialização em medicina curativa. Cumpre ressaltar ainda que através desse programa será possível firmar convênios com associações e entidades afins para o fornecimento de plantas medicinais, oferecer cursos e treinamentos aos agentes de saúde para a utilização de plantas medicinais e elaborar materiais informativos e educativos sobre plantas medicinais para os devidos setores envolvidos com o programa. Nesses termos de referimento, Albeniz de Souza, vereador. Requerimento número 52. Emenda. Solicita envio do ofício parabenizando a Rede Ecovida Núcleo Oeste do Paraná, aos agricultores agroecológicos, aos técnicos e entidades parceiras, pelo 9º encontro anual e eleição da nova coordenação e conselho de ética, realizado no dia 31 de março em Entre Rio do Oeste. Autoria do vereador Rodrigues da Sombra. Requerimento 53. Emenda. Solicita informação do chefe do Executivo Municipal sobre os reais motivos que impedem o cumprimento da Lei Municipal nº 4241, de 6 de junho de 2010, que autorizou o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal denominado Cozinha Comunitária. Autoria do vereador Sérgio Maciel. Requerimento 54. Emenda. Solicita envio de ofício para o diretor da unidade local do SESC, parabenizando esta entidade pela 4ª etapa do circuito SESC de caminhada corrida de rua, realizado no último domingo, 3 de abril. Autoria dos vereadores da organização de Hilário Esteira. Passamos neste momento à leitura das indicações. Indicação 114. Emenda. Sugere que o chefe do Executivo Municipal, juntamente com os integrantes do COETRAN, estude a possibilidade de autorizar a instalação de placas indicativas de locais de acidentes, objetivando alertar a população sobre determinados pontos da cidade rondonense, onde são registrados constantes acidentes de trânsito, inclusive empregos como o da CC. Vereador Hilário Esteira. Indicação 115. Emenda. Reitera a sugestão para que o Executivo Municipal instale redutores de velocidade nas ruas Santa Catarina e Porto Alegre, localizados na sede municipal rondonense. Autoria do vereador Albeniz de Souza. Indicação 116. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, instale redutores de velocidade nas ruas Jasmim e Azaleia, localizados no Jardim Janópolis. Albeniz de Souza, autor. Indicação 117. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, elabore projeto e agilize os trâmites burocráticos que permitam a construção de um abrigo no ponto de ônibus existente na rodovia que liga a Vila Curvada e Picorã, mais precisamente no acesso para a linha Santo Anjo. Autoria do vereador Leandro José Costa. Indicação 118. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal crie um programa para melhoria e reformas em calçadas de passeios públicos, padronizando as dentro das limitações e regulamentações do plano diretor, oferecendo para tal incentivos aos munícipes rondonenses, proprietários de imóveis localizados na zona urbana da Chá Rondon. Leandro José Costa. Indicação 119. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize uma reforma na ponte existente na antiga estrada da linha Concórdia, ampliando a segurança dos munícipes que passam pelo local, especialmente produtores rurais com maquinários ao limite. Deus é código. Indicação 120. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, instale um redutor de velocidade na rua Marginal, mais especialmente nas proximidades da esquina com a Rua das Camélias, localizada no Jardim Janópolis. Autoria do vereador Ídolo da Linha Nova. Indicação 121. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, faça uma completa revisão do sistema de iluminação pública existente na Rua Paraná, realizando a troca de lâmpadas, queimadas e a poda de árvores em todos os locais onde for necessário, além de instalar novos postos de iluminação rebaixados. Autoria do vereador Ídolo da Linha Nova. Indicação 122. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, faça o recolhimento de entulhos e gatos existentes nas vias públicas do Jardim Itamaraty. Autoria do vereador Ídolo da Linha Nova. Indicação 123.
Emenda, sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, tome providência no sentido de realizar melhorias junto à ponte sobre o Lajado da Virada, no prolongamento da Rua Paraíba, ligando do perímetro urbano ao rural do nosso município. É questão de ordem, senhor presidente. Enquanto autor, eu gostaria de ler na íntegra da presente matéria. Senhor presidente, requer que seja após a deliberação no regimental do plenário, encaminhada a cópia do presidente do chefe do Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo autorize o competente dessa municipalidade a proceder aos encaminhamentos necessários, visando as ocupações técnicas e de engenharia junto à ponte sobre o Lajado da Virada, no prolongamento da Rua Paraíba, ligando o perímetro urbano ao rural do nosso município. Tal ponte, certamente contando com muitas décadas de existência, conforme hipótese anexa, apresenta iminente risco à segurança dos transeuntes, principalmente as crianças e estudantes que a percorrem cotidianamente em períodos seguintes. Dentre as precariedades que a mesma apresenta, a inexistência de gratuita de proteção é um dos que mais chama a atenção e nos preocupa, já que a altura entre a mesa e o litro do lajado é de mais ou menos 6 metros. Da mesma forma, a estabilidade do solo nos campos da estrutura de concreto que dá sustentação à mesa deixa explícita e séria margem a acidentes com ciclistas, motociclistas e motoristas de veículos automotores, propiciando então mais riscos de acidentes graves, notadamente os pequenos agricultores que utilizam diuturnamente. Assim sendo, a intervenção do Poder Executivo através de secretarias de coordenação e planejamento, juntamente com as delegações e serviços públicos, se faz urgente, a fim de se proceder às reformas que se fazem necessárias, visando tanto a segurança viária, bem como a respeito dos cidadãos que por ela se locomovem. Autoria do vereador Sombra. Indicação 125. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do competente, viabilize a instalação do redutor de velocidade na rua 10 de abril, mais precisamente da esquina com a rua São Jorge, localizado no loteamento Cordeiro, da zona urbana da sede do município de Marechal Rondon. Autoria do vereador Sérgio Marcelo. Indicação 126. Emenda. Reitera a sugestão contida na indicação 255 de 2009 para que a Secretaria Municipal de Saúde adquira uma incubadora para o transporte de recém-nascidos, tendo em vista que as ambulâncias atuais não possuem tal equipamento. É Ídolo Fernando Margalho, autor. Indicação 127. Emenda. Sugere o Executivo Municipal, através do setor competente, tome providências emergenciais visando a liberação de recursos que permitam a recuperação dos salões comunitários existentes no Jardim Primavera e Higienópolis, Botafogo, tendo em vista que os mesmos foram afetados pelo temporal ocorrido em outubro do ano passado e até o momento a municipalidade não auxiliou na recuperação dos referidos espaços, o que causa inúmeros transtornos para as comunidades desses bairros. Autoria do vereador Ídolo Fernando Margalho. Indicação 128. Emenda. Sugere que o Executivo Municipal, através do competente, tape pelo menos um buraco existente no início da Avenida Ilha do Capel, mais precisamente do lado direito da via, sentido bairro centro, tendo em vista que o mesmo causa inúmeros transtornos e até mesmo acidentes de trânsito. Autoria do vereador Ídolo Fernando Margalho. Passamos à leitura dos ofícios e das correspondências. Um telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa Pagamento da Agência Comunitária de Saúde. O valor bruto R$ 8.568. Igualmente, o Ministério da Saúde, também informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto de R$ 12.800. Do gabinete do Prefeito Municipal, assunto de caminho a prestação de contas de 2010. Estamos encaminhando em anexo o relatório de exercício financeiro de 2010 do Fundo Municipal de Desenvolvimento, com materiais à disposição da Secretaria e outras peças. Também do gabinete, assunto de caminho a prestação de contas de 2010. Estamos encaminhando no anexo o relatório de exercício financeiro de 2010 da Fundebar, também à disposição do novo vereador na Secretaria. Um outro ofício, o assunto também caminha a questão do ano de 2010, estamos caminhando em anexo ao relatório de exercício financeiro de 2010 da Prefeitura Municipal, igualmente à disposição dos operadores e mais peças. Ofício também, assunto comunicado do município. Pregão presencial número 026, tem por objeto a aquisição de material de informática, material eletrônico e caixa térmica para utilização nas atividades de grupo de trabalho realizadas pelo CRAS. Tendo abertura dos envelopes marcada para o dia 13 de abril de 2011. Também pregão presencial número 027, objetivando a aquisição de material de expediente, material educativo e outros para utilização nas atividades de grupo de trabalho realizadas pelo CRAS.
com a abertura dos envelopes marcada para o dia 13 de abril de 2011. Também tomada de preço número 04, objetivando a execução de pavimentação com pedras irregulares, trecho da estrada rural Paraninha-Pará, bairro São Mateus, até o campo experimental do Oeste, com abertura dos envelopes marcados para o dia 18 de abril de 2011, na do prefeito municipal. Igualmente, o ofício comunicando que foi autorizada a realização do seguinte processo de licitação. Pregão presencial número 028, objetivando a aquisição de lanche para ser distribuído às pessoas participantes dos grupos de trabalho realizados pelo CRAS, com abertura dos envelopes marcado para o dia 14 de abril de 2011. Também pregão presencial número 029, objetivando a aquisição de um veículo novo, 0 km, no modelo de 2011, para a Secretaria Municipal de Educação, tendo abertura dos envelopes marcado para o dia 14 de abril de 2011. Igualmente, um comunicado da Prefeitura, comunicando que foi autorizada a realização do seguinte processo de licitação. Pregão presencial número 30, objetivando a contratação de serviços de manutenção da rede de iluminação pública, tendo abertura dos envelopes marcado para o dia 15 de abril de 2011. Tomada de preço número 05, que tem por objeto a execução de calçada ecológica na Avenida Rio Grande do Sul, tendo abertura dos envelopes marcados para o dia 19 de abril de 2011. Da Caixa Econômica Federal. Um ofício, assunto, tema aditivo à autorização de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção à solicitação desse município, e de acordo com as justificativas apresentadas, o Ministério do Turismo, por intermédio da Caixa Econômica Federal, procedeu à alteração por aditivo contratual dos termos referentes ao prazo de vigência do contrato de repasse 0275647-10/2008 do Ministério Social do Turismo, que fica, do Turismo Social do Brasil, nomenclatura, e fica alterado para o dia 30 de abril de 2012, assinado pelos gerentes de negócios, gerente local e gerente regional de negócios. Do SAI, ofício 194. Comunicando em tempo que foi autorizada a realização do seguinte processo licitatório: modalidade de pregão presencial 04/2011, objeto aquisição de tubos de conexões de esgoto, data de abertura dia 11 de 4/2011, assinado pelo senhor João Marconi do Executivo. Do Observatório Social do Brasil, ofício circular 152, assunto providências de licitação 027/2011. Vem por meio deste informar que na rotina de cumprimento dos nossos objetivos acompanhou o processo licitatório 027/2011, que originou o pregão presencial número 015/2011, cujo objeto trata-se de aquisição de material hospitalar para manutenção da unidade de saúde 24 horas pós-saúde. Também do Observatório Social, ofício 173/2011, assunto providência de licitação 028/2011. Vem por meio deste informar que na rotina de cumprimento dos nossos objetivos acompanhou o processo licitatório número 028/2011, que originou o pregão presencial número 016/2011, cujo objeto trata-se da aquisição de conjunto de habitatagem imóvel. Igualmente do Observatório Social do Brasil, no ofício 186, assunto providência de licitação número 30/2011. Vem por meio deste informar que na rotina de cumprimento dos nossos objetivos acompanhou o processo licitatório número 030/2011, que originou o pregão presencial número 017/2011, cujo objeto trata-se da aquisição de fraldas descartáveis para atendimento dos pacientes portadores de deficiência motor. Também do Observatório Social do Brasil, ofício 187, assunto providência de licitação 088. Vem por meio deste informar que na rotina do cumprimento dos nossos objetivos acompanhou o processo licitatório número 083/2011, que originou o pregão presencial número 018/2011, cujo objeto trata-se da aquisição de veículo utilitário novo 0 km ano 2011. Ofício 193, assunto providência de licitação número 33/2011. Vem por meio desse informar que na rotina de cumprimento dos nossos objetivos acompanhou o processo licitatório número 033/2011, que originou o pregão presencial número 019/2011, cujo objeto trata-se da aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza para os centros municipais de educação infantil. Uma correspondência, Marechal do 1º de abril de 2011. Lima, senhor presidente, nós do Clube Paz e Amor queremos contribuir ainda mais para o município que ajudamos a colonizar e no qual vivemos há muitos anos. Por isso mesmo gostaríamos de poder usufruir do espaço da Tribuna Livre na sessão ordinária do dia 4 de abril para nos manifestarmos em relação a alguns assuntos que achamos importantes para o nosso município. Nessa oportunidade será o porta-voz em nome do nosso clube, o senhor Edvino Vanderson. Desde já recebo os nossos mais sérios agradecimentos.
Atenciosamente, presidente de comunicação Honor, Pino Guilherme, direcionado ao Hilário, que seja presidente da Câmara. Então, a referida solicitação foi acatada pela presidência dessa casa, então nós teremos o espaço da tribuna livre, conforme a solicitação autorizada. Então, daqui a pouco nós teremos a tribuna livre, a qual o seu Edvino Vandersan faz uso da palavra em nome do Clube Paz e Amor de Marechal Canono. Não havendo mais matérias, antes de concluirmos, queremos também agradecer a todos dentro da comunidade. E nós, em todos os momentos, não cumprimentamos individualmente cada um dos senhores, para não correr o risco de esquecermos alguém mais importante do que o outro. Mas queremos, em nosso meio, agradecer a presença do gerente do Banco do Brasil, Luiz Siqueira. E não havendo, nem já mencionamos, não havendo mais matéria para o pequeno expediente, nós vamos para um pequeno intervalo de 5 minutos. Thank you.